telespectadores, está entrando no ar mais um Contribuinte TV, aqui no nosso programa de sempre, o Hora do Contribuinte. E hoje eu estou abrindo o programa porque o Maicão está na postura de comentarista, né não, Maicão? Mais ou menos isso. De qualquer forma, quero desejar aí uma boa tarde, um bom início de noite a todos os nossos internautas. Hoje é um dia especial, né? Vamos dizer assim. Sim. Por conta da cobertura que a gente está fazendo aí nesses dias de depoimento, né? Sobre a possível trama do golpe. E hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve frente a frente com Alexandre de Moraes. E a gente está abrindo essa live aqui, está abrindo esse vídeo, justamente para comentar sobre todo esse desenrolar, como que foi o depoimento. A gente também quer saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Vão falando aí pra gente. Antes de mais nada, a gente separou alguns tópicos, né, Alisson? Perfeito. E entre esses tópicos aí, do depoimento do Bolsonaro, tá lembrando que a gente está aqui para fazer uma análise política principalmente, mas também analisar, dar o nosso achismo aí, juridicamente falando, enfim. Separamos alguns tópicos. Quais tópicos você separou aí, Alisson? Entre os tópicos... Os principais tópicos aí da oitiva, né, do depoimento do Bolsonaro. O que você... Quero saber, antes de mais nada, aí, o que você separou aí pra gente. Perfeito, Maicon. Dentro das oitivas está que o Bolsonaro afirmou que ele não foi o único a questionar as urnas eletrônicas. Assim, ele ainda declarou que o Flávio Dino, que atualmente é ministro do Supremo, e o Lupe, que é o presidente do PDT, também criticaram o sistema eleitoral. Além disso, ele também reforçou que nunca da parte dele e dos comandantes existiu qualquer tipo de termo, conversa ou fala oficial sobre questão de golpe. Ele também afirmou, porque não explicou os motivos de não ter passado a faixa para o atual presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, ele também acabou se desculpando pela fala que vazou naquele vídeo da reunião, que ele disse que os ministros Barroso, o próprio ministro Alexandre de Moraes teriam recebido propina para tomarem algumas atitudes. Então ele se desculpou e falou que só falou no calor do momento. E por fim, também uma coisa que foi muito antagônica, ele afirmou que as pessoas que estavam pedindo o AI-5 eram malucas. Então basicamente é isso. Além disso, e o principal, né? O icônico convite de Bolsonaro para Alexandre de Moraes para ele ser o vice dele na próxima eleição. Então é isso aí, a gente vai comentar ponto por ponto, rapidamente, do jeito que vocês gostam, né? Finzinho de noite, daqui a pouco o jogo da seleção brasileira, então vamos comentar de uma maneira bem rápida. Perfeito. Mas antes de entrar nos tópicos, Alisson, sua impressão sobre esse depoimento de Jair Bolsonaro? Olha, Michael, eu vi o depoimento do ex-presidente como muito positivo para ele. Eu vi um ex-presidente muito calmo, diferente do que era esperado por boa parte da imprensa, que acreditava que o Bolsonaro poderia ser acuado, que estaria de frente ao seu provável algoz ou possível algoz. Eu vi um Bolsonaro muito tranquilo, muito sereno, brincalhão inclusive. E dentre as oitivas que estão ocorrendo, eu acredito que para o ex-presidente ela foi muito boa, e acho que ela não foi tão boa para outros membros que foram convidados, como o próprio Anderson Torres e o próprio General Heleno. Maicon? Sim, além do Cid. Falando rapidamente, falando rapidamente da minha impressão sobre esse depoimento de Jair Bolsonaro, analisando politicamente, estou aqui para analisar todas as questões políticas, até porque a gente está analisando um político. Perfeito. E um político que também, na minha opinião, politizou esse depoimento, Alisson. E analisando nessa esfera, eu também vejo como algo positivo para o Bolsonaro. Falando aí uma frase de efeito, que é o que o Bolsonaro tanto gosta de falar, né? Perfeito. Para gerar corte, enfim, para ficar na cabeça das pessoas. Eu estou analisando esse depoimento do Jair Bolsonaro como a vinda do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. O que isso tem a ver, Mike? A vinda do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira fez com que o brasileiro que estava desanimado, já não estava mais nem vendo o jogo da seleção brasileira, começasse a acompanhar os jogos. Acompanhamos lá aquele jogo feio contra o Equador. Hoje, daqui a pouco, tem um jogo contra o Paraguai. Muitas pessoas voltando a acompanhar a seleção brasileira, porque está sendo comandado agora por um grande treinador, né? Nem preciso falar do currículo do Carlo Ancelotti. Voltando ao depoimento de Jair Bolsonaro, por que eu acho que o Bolsonaro conseguiu fazer com que o eleitor bolsonarista tivesse esse sentimento aí do torcedor da seleção brasileira para com o Carlo Ancelotti? Porque ele conseguiu sair bem nesse debate e muitos bolsonaristas estavam sim acuados.
Eu conheço bolsonaristas aí que já estavam até jogando a toalha, já era, Mike, tá inelegível. Outros falando, a questão da prisão é de semanas, é meses, porque também é o que é noticiado e a gente não vê fora, né, que o Bolsonaro faz no dia a dia aí, várias viagens, ele tem se movimentado, fala que ainda é candidato, mas a gente não via da parte dele, né, tipo um retorno nesse mesmo sentido aí com o que está acontecendo das implicações, o que o Supremo Tribunal está fazendo, principalmente o Alexandre de Moraes. E eu vi, Alisson, justamente um Bolsonaro fazendo com que esse eleitor, que desde 2018 se identifica com ele, voltasse a se animar e, comparando com a seleção brasileira, voltasse a vestir a camisa da seleção brasileira, acreditando aí que ele pode se sair nessa, lembrando que é o inquérito da possível trama golpista, tem outras, né, ações penais aí que o Bolsonaro responde. Então, resumindo, é mais ou menos isso. Se ele conseguiu fazer o bolsonarista voltar a vestir a camisa da seleção brasileira, voltar a postar nas redes sociais, nos grupos, eu acho que isso quer dizer que na leitura política, tá? Não tô para ler aqui o juridiquês, ele conseguiu se sair bem. E trazendo à tona para você, Alisson, um outro ponto antes da gente ler os tópicos, é mais ou menos o mesmo sentimento do petista naquele depoimento do Moro, ou eu tô enganado? Eu tenho essa mesma sensação, Michael. Assim como naquela época, quando o Sérgio Moro teve o seu encontro com o Lula, que inclusive na época fizeram isso também agora, recente. Eu não sei o certo jornal, mas eu acredito que foi o Terra que fez essa matéria, que na época do PT também, não vou lembrar quem era, acho que foi o Isto É, que colocou até a questão dos signos, qual o signo do juiz e o signo do réu, como que vai ser o embate entre Lula e Moro. E teve uma matéria, eu vi agora, exatamente sobre isso. O encontro de Alexandre de Moraes e Bolsonaro, o que os signos dizem. Então, é uma coisa tão complexa, é quase um ato tão importante na história do Brasil, quando um ex-presidente confronta um juiz que provavelmente pode ser o seu algoz, cria todo esse simbolismo, mas assim como você, eu assino embaixo, eu senti esse mesmo clima de Moro versus Lula e Alexandre versus Bolsonaro. E também você sentiu que, assim como o Lula no passado, Bolsonaro então se saiu bem. Sim. Que esses caras, a gente pode criticar ou não, né? Eu, por exemplo, sou crítico do Lula, oposição declarada, para mim é o pior presidente da história do país. Mas assim, uma coisa que a gente não pode negar, até você que de repente está aí e acha o Bolsonaro o pior presidente da história do país, tá tudo certo, é opinião, e aqui a gente respeita a liberdade de expressão, e a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, todas as liberdades. Esses caras conseguem, né, Alisson? Até em ambiente assim, que eu fico impressionado com o Bolsonaro e com o Lula, aí elogiando não o Lula político, eu acabei de criticá-lo, tá? Para quem vai falar, o Mike é lulista, se ferrar. A questão é a seguinte, esses caras são povão, não tem como falar que os caras não são povão, sim, né? Eles conseguem, assim, ter um desempenho, ou falas, ou o jeito deles que faz com tanto que o país está dividido, né? Perfeito. Tem os lulistas e os petistas e as pessoas que decidem aí no período eleitoral. Então, assim, não tem como falar que esses caras não conseguem fazer com que o ambiente sério, porque assim, vamos analisar seriamente. Era um ambiente totalmente sério. Sim, a gente está falando de um inquérito que pode levar o cara em cana, todos os seus ex-ministros, ex-funcionários em cana, por uma tentativa de golpe de Estado, abolição, todas as outras coisas lá. E o cara, na minha opinião, conseguiu até brincar, né? Que o tem Moraes... carisma, né? Sim. Então é mais ou menos isso mesmo, então? Assina embaixo, Michael. Eu acredito que tanto o Lula quanto o Bolsonaro têm esse dom de ser carismático, de conseguir não ser pressionado num momento de tensão, e que inclusive o que levou até o ex-presidente a brincar sobre convidar o ministro para ser vice-presidente. Essa foi marcante. Não, vamos falar sobre isso primeiro, então, antes de resumir as coisas mais sérias, né? Perfeito. Cara, isso daí para mim foi o estopim de tudo. Por quê? O que acontece? Analisando na parte do marketing, nem na política, genial, que é a parte que eu tô, dá um início no Instagram aí, você que tá aí. Cara, só se fala nisso, do Léo Dias, que não é do segmento político, a páginas de humor, todo mundo, Bolsonaro convida Moraes para ser vice. Isso, na minha opinião, se o Bolsonaro realmente tem esse dom ou não, ele pode ser que tenha esse dom, falando como profissional do marketing, para ser o rosto. Mas assim, quem estava por trás dele nisso foi genial. Sim, foi uma baita. Porque assim, o cara foi lá para falar sobre trama de golpe, se ele mexeu na minuta ou não, a gente vai analisar essas questões sérias,
mas só se fala nesse convite, né? Sim, isso é uma estratégia de marketing, né? Pô, todas as páginas de humor, de fofoca, de comédia, a página de diversos segmentos estão replicando isso agora. Você virou notícia no mundo todo. Então, assim, marketingamente falando, não sei se foi uma estratégia adotada pelo ex-presidente. Ou se o cara é espontâneo também, porque o cara é espontâneo. Pode ser, às vezes. Mas eu acredito que pessoas como o Lula e o Bolsonaro, eles medem muito o que eles vão falar, já pensando que isso vai acarear lá na frente. Os caras têm um feeling, né? Eles têm um feeling muito bom de usar palavras, encaixar frases e até convites, aparentemente, em momentos precisos, para que isso consiga, de fato, tirar um pouco da seriedade, da tensão, né? E criar uma nova retórica, né? Querendo ou não, como você mesmo disse, a gente tem outros tópicos sérios para conversar, mas esse já é o principal tópico da noite. Já começamos abrindo falando sobre o convite, né? Com certeza, já. Sim. O popcorn. Porque a gente tá falando de dois, vamos dizer assim, adversários, Xandão e Bolso. Então hoje, tipo pra política local, tipo Harry Potter e Lord Voldemort. Entendeu? Cadeiras à parte com o Lord Voldemort. Brasil, Argentina, entre outras coisas. É o clássico do momento, né? Pelo menos é um ambiente que a própria imprensa criou, eles mesmos também. Sim. Tem declarações, posicionamentos do Moraes e do Bolsonaro, mas enfim, tirando esse tópico que foi a grande questão aí grande humor, né? da tarde, né? Da tarde. Uma das coisas assim, logo quando o Bolsonaro falando agora rapidamente do depoimento que você resumiu em tópicos, vamos pegar a parte séria primeiro. A parte séria, o Bolsonaro negou que editou a minuta do golpe. Perfeito. Ele negou que teve qualquer diálogo com os comandantes da Marinha, do Exército, com o ministro da Defesa. Eles falaram sobre o golpe. Falou que, que os militares respeitam a Constituição, entre outras coisas. O que eu quero saber é o seguinte: você acha que colou, analisando aí o processo penal que o Bolsonaro está respondendo, o processo de uma maneira geral, você acha que ele conseguiu se sair bem também nessas defesas? Porque, querendo ou não, a gente tem um Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens dele, Perfeito. falando que o Bolsonaro não só leu, como editou. A minuta, exato. Editou a minuta do golpe. Temos aí também o Anderson Torres, que falou que é uma minuta de Google, que pegou dos Correios essa minuta. É bem esquisito. Que chegou dos Correios, que estava só na bolsa dele. Então, assim, resumindo, analisando como o juiz do negócio, qual desses discursos aí que colou? O Cid, o Anderson Torres, o Bolsonaro? O que você acha? Olha, no geral, eu acho que acho que 3 pontos são muito agravantes nessa situação toda do Bolsonaro, que eu acho que é o que de fato colocou ele nessa situação de ter que participar da oitiva. A primeira é a questão da minuta, que o Mauro Cid disse que existiu uma minuta de golpe que foi editada pelo ex-presidente. Que ele não só entregou para o ex-presidente, como o ex-presidente editou ela e aí passou ela para frente. A segunda é do nosso querido Anderson Torres, que, com todo respeito, se alguém te manda uma carta, que é o que ele disse, né? Chegou uma carta para ele com uma minuta do golpe, ou uma minuta golpista, aí você abre a carta, lê, fala, pô, aparentemente é uma minuta que está proclamando um golpe militar, algo antidemocrático. Eu vou dobrar ela, vou colocar na minha pasta e vou levar para quê? Você vai levar para a gaveta da sua casa. Que é muito questionável, que eu acho que esse é um dos grandes pontos. E o terceiro ponto, que é o que implica o Bolsonaro nisso tudo, é o ato dele ter viajado. Se o Bolsonaro não tivesse ido para os Estados Unidos, eu acredito, e ele tivesse passado a faixa do Lula, mesmo ele não querendo passar, por exemplo, pela questão do ego mesmo, eu sinto que o ego dele foi muito ferido por causa da derrota, e porque ele não quis aceitar o resultado das urnas, porque visto que todos os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro na época acreditavam que não perderiam para o Lula, mas acabaram perdendo, esse fator dele ir viajar é o que dá que legitima essa possível tese de que existia a possibilidade de que ele sabia, ele quis sair e deixou uma minuta lá, que acabou sendo encontrada na gaveta do Anderson Torres, que para mim é quem mais encaminha junto com o Mauro Cid para ser condenado nessas oitivas, nesse inquérito sobre os atos. Mas assim, num modo geral, o Bolsonaro subiu alguns tópicos também que eu acho muito importante, que é o que ele disse, que ele não conhecia a minuta, ele não assinou a minuta nenhuma, e o Anderson Torres disse que foi uma minuta do Google, que é uma coisa assim, uma ideia. Isso que eu tô falando, qual a história você acha que colou? A minuta do Google, o Bolsonaro
não ter Olha, editado, eu acho ou a que- do Cid, que o Bolsonaro sabia que ele editou, leu, ele mandou pra que frente. ou seja, que essa desculpa até te cortar, essa do Cid, ele não implica só o Bolsonaro, ele implica o próprio Anderson, ele acaba desvalidando tanto o discurso do Anderson, que é um do Google, quanto do Bolsonaro, que ele não leu. Qual que você acha que colou mais? Exato, porque essa parte do Anderson pra mim é muito estranha. Eu acho que ela que complica todo, pode eventualmente complicar. Somente tal, ele, incidente. né? E o Anderson já está complicado, querido Anderson. Não queria te avisar pela nossa live, mas eu acho se eu fosse você, eu já começava a pensar no que pode fazer, que roupa usar, levar uma roupa confortável, que eu acho que o seu destino não vai ser muito positivo. Mas sobre isso, é muito importante porque assim, ele disse que é um minuto do Google, que achou que ele recebeu uma carta, através de uma carta, que já meio que não bate as histórias. A do Mauro Cid eu acho que também é muito incisiva, ele dá muitos detalhes. Mas eu não acredito que o Bolsonaro de fato tenha escrito a minuta ou editado ela. E não, porque não acredito que, sei lá, o Bolsonaro poderia ter pensamentos golpistas, mas eu acho que o Bolsonaro não teria capacidade técnica para isso, sabe? Eu acho que Ele alegou isso, eu- tanto que ele falou isso hoje, ele não tem essa eu capacidade. acho que, tipo assim, o Bolsonaro nessa situação, pelo que tudo dá a entender e pelo todos disso, poderia sim, de fato, ter pessoas muito em volta dele que tinham interesse em começar Eu acho que ato isso ficou golpista. claro, Isso né? ficou claro porque cada vez que vai se puxando mais, existe um comandante aqui, um tenente ali, um secretário lá que tinha contato com as pessoas que estavam na rua, Sempre com o caminhoneiro. e ele estava muito ligado aos militares, querendo ou não. Exato. Mas assim, é aquela a presunção da inocência que você é culpado se você fez o crime. Agora, se o seu vizinho ou seu primo é bandido, cometeu um crime, ou até se for seu amigo, você não é responsável por isso. Então eu acredito que, dito o que vem sido esclarecido no inquérito, parece que o Bolsonaro era só um bravateiro, que foi o que ele deixou bem claro, inclusive também pegando já puxando uma outra pauta, que foi que ele chegou até a pedir desculpa ao Alexandre de Moraes, porque do vazamento do vídeo ele falou que o Moraes e o Barroso Receberam milhões, receberam dinheiro para prejudicar ele, e ele reconheceu que ele fala muitas asneiras, inclusive até disse que está tentando melhorar, mas pelo que tudo aponta, existia um grupo sim que tinha um pensamento golpista, mas eu não acredito que seja o presidente. Parece que ele tá mais como a figura de alguém que chegou e falou: se tiver que dar um golpe a gente dá, mas da boca para fora, como qualquer outro tiozão de churrasco falaria, que é o caso do Bolsonaro. Ele é 100% o tiozão que faz piada em momento sério. Exatamente. Minha impressão é mais ou menos o seguinte, mais ou menos nessa linha. O que eu penso sobre isso daí de uma forma geral? Trazendo todos esses elementos que você trouxe. O Anderson Torres, é bom lembrar que o Anderson Torres também não estava no Brasil no início do ano, que é a viagem lá para Disney. Que é aí que fala, reforça o que é que inclusive sumiu o celular dele, que ele falou que estava muito abalado, não sei se você viu. Sumiu o celular dele, não acharam. E aí ele falou que estava muito abalado, que realmente isso daí abala o cara. Mas assim, algumas coisas ali, isso daí a gente tem que deixar claro. Alguns integrantes dessa oitiva aí realmente já eram. Concordo. Na minha análise, eu acho que o Bolsonaro conseguiu comprovar politicamente, que é o que eu falei, politicamente não tem nada a ver com jurídico, só que quando a gente está julgando um personagem tão grande, uma pessoa que tem tantos apoiadores, tantos eleitores, a justiça sim tem que ter um cuidado diferenciado. Por quê? Vamos pegar que depois de sair o oitiva de hoje, na sexta o Moraes quer decretar a prisão do Bolsonaro, ele vai arrumar pra cabeça. Isso vai O mobilizar. apoiador vai mobilizar, vai incendiar. E eu tenho certeza que nem o Lula quer a prisão do Bolsonaro hoje. Também acho. Nem o Lula. O Lula deve falar, deixa o companheiro lá inelegível. Obviamente quer enfrentar o Bolsonaro. Pelo menos essa é a minha impressão. E é o que as pesquisas falam, né? Que o Bolsonaro está na frente do Lula aí devido à alta rejeição que ele tem. Mas assim, qual que é a minha impressão, meu achismo disso tudo, Alisson? Isso daí que você acabou de falar. O que eu sinto? E se for para analisar o histórico, você pode pesquisar tudo que eu e o Alisson estamos falando aqui, tanto da oitiva, porque a gente está trazendo o que aconteceu no oitiva, mas pelo fato da gente estar acompanhando há muitos anos a política nacional, a gente sabe mais ou menos em desenrolar. O que aconteceu, narrando rapidamente? Quando o Bolsonaro perdeu a eleição, ele ficou dias antes de dar o primeiro pronunciamento. Sim, então assim, realmente o cara ficou isolado de tudo. Sim. Pelo fato que você falou, que inclusive era uma das minhas críticas como uma pessoa de direito, que tanto ele quanto os bolsonaristas achavam que ele não ia perder essa eleição de nenhum. E qual que é o problema? Exatamente isso, quando você acha que você é invencível. Quando você acha que você é os 3 Is lá. Sim. E a gente estava enfrentando um candidato, eu falo a gente porque eu obviamente votei no Bolsonaro contra o Lula,
A gente estava enfrentando um candidato que já tinha sido presidente do país 2 vezes, que tinha saído da cadeia da forma que saiu, ou seja, tinha sido condenado. Aí por isso que vem essa história do descondenado, que foi o Supremo que começou no zero processo e essa manobra fez com que ele concorresse. O que eu penso? E aí eu não estou fazendo a leitura política porque a gente está lendo, né, sobre Sim. o depoimento de hoje. Mas assim, como o Bolsonaro achou que estava concorrendo com um ex-presidiário, que eu sempre falo, ele achou que estava ganhando a eleição, a verdade é essa. E quando aconteceu essa derrota, aconteceu, na minha opinião, e analisando todo esse contexto desse inquérito da suposta trama golpista, eu acho que isso também foi mais coisa de quem estava ali na assessoria dele mesmo, Alisson. Sim. Porque a gente tinha, repito, muitos militares. Mas o que eu sinto? Que quem estava ali no alto comando mesmo, tanto que tem, né, vários episódios, inclusive o Bolsonaro desmentiu que houve ordem de prisão contra ele e tudo mais, os próprios comandantes desmentiram. Tá claro assim que o Bolsonaro e esses comandantes, ou pelo menos 2 deles, realmente não cogitaram a possibilidade do golpe. Se cogitaram, foi na cabeça, mas pensar não é crime. Pode ser que, na minha opinião, montaram todo um cenário, tanto esse da minuta, quanto da possibilidade de AI-5, quanto da possibilidade de intervenção, estado de si. Isso daí, independente do Bolsonaro ter negado, eu estou falando do meu achismo, daí chegou na mesa dele sim, na minha opinião. Perfeito. Daí é fato. Mas aí entra o que você falou. Se for para a gente analisar todo esse inquérito, a gente sente que é mais vontade de quem estava ali no cerco dele do que dele próprio, porque, na minha opinião, quando ele perdeu essa eleição, o cara não esperava. Primeiro que ele não esperava. Inclusive ele fez um comentário referente a isso, né? Ele falou que se reuniu com um alto escalão, que eram as pessoas próximas dele, para falar, usou essa palavra antes, que ele sentou para ver o que podia fazer, não podia fazer nada porque a gente perdeu. E nesse momento, quando você perde, você não tem tantos amigos quanto parece que você tem antes. E isso meio que eu senti também, ele deu um baque, meio que um comentário que ele abriu, falando tipo assim, as pessoas te abandonam quando você deu um que é o que acontece mesmo na polícia. Que é normal, isso é natural, na vida, né? Infelizmente, quando algumas pessoas perdem, ela não é tão somente na vida pública. Exato. E aí você percebe que, de fato, eu sinto que ele deu ele criou, né, essa situação de conversar com as pessoas próximas, mas não reforça, como eu disse, não dá uma legalidade de falar que de fato ele o cara planejou. Tentou um golpe, porque o que ele está sendo acusado é de ser o chefe, de ter orquestrado. Eu acho assim, se você nesse sentido eu acho que ele se livrou mesmo. Eu acho assim, se você colocar que ele é um agente que poderia participar de um golpe, acredito que sim. Eu acho que poderia caber esse momento de eles conseguirem eventualmente organizar de fato um golpe e ele tá com o presidente se mantesse lá. Talvez sim, mas como um agente, não como cabeça. Eu acho que de fato a cabeça de quem propôs isso, quem realmente é a cabeça por trás, tanto da minuta do golpe, que chega por correio, que é tirada do Google, que o outro disse que foi editada até pelo presidente, de fato alguém tinha, ou parece, ou dá a entender, através de todos os depoimentos, interesse de fato em, não sei se dar um golpe ou concretizar um golpe, mas de iniciar um tumulto popular. Isso, pra mim, tem os caras não queriam sair do poder, isso tem um fato. Mas eu não acredito que seja ele. Eu não vejo uma afirmação ou uma colocação que coloque que o Bolsonaro é na cabeça disso, entendeu? Então, eu acho que por conta disso, inclusive, como eu estava até comentando com o Michael no off aqui, eu não acho que o Bolsonaro vai ser condenado por esse crime. Talvez ele não vai ser concorrer à próxima eleição por elegibilidade, porque como todo agente público do executivo recebe muitos processos, muitas entradas, então um outro processo derruba a legalidade dele poder concorrer às eleições. Mas para essa questão em si, eu acredito que ele vai acabar sendo inocentado. Exatamente, também essa é a minha impressão, mas o que você trouxe é o seguinte, sobre o inquérito dos embaixadores, né? Perfeito. Que, inclusive, falando rapidamente aqui, ele falou, né, que é uma prerrogativa do chefe de Estado, inclusive é uma coisa que ele questiona muito. O Moraes trouxe as falas dele, né, lá na reunião com os embaixadores, que o Moraes considera grave, né, o judiciário condenou o Bolsonaro por conta disso. E umas outras questões abordando rapidamente aqui, né, que a gente já analisou o principal, né, que é sobre o inquérito, o que a gente acha que vai acontecer com o Bolsonaro. Mas analisando o fator político, que eu analisei que ele foi bem, trouxe alguns aqui. Perfeito. Que logo no início, o Bolsonaro foi questionado, né, sobre as falas dele contra o sistema eleitoral.
E ele foi lá e jogou pro Dino. Jogou pro Dino, jogou pro Carlos Lupe. Inclusive, ó, trouxe aqui as falas do Dino e do Lupe, tá? A fala do Dino, que segundo o Bolsonaro aconteceu entre 2010 e 2012, foi a seguinte, ó, abre aspas. Hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado. O sistema das urnas eletrônicas teria dito Dino. Segundo o Bolsonaro, ele trouxe essa fala aí. Fora que o Carlos Lupe, que é o ex-ministro do governo Lula e presidente, o cacicão aí do PDT, disse também o seguinte, abre aspas, sem a impressão do voto, não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera, citou o ministro Carlos Lupe, ex-ministro Carlos Lupe, né? Eu quero saber o seguinte, Alisson, o que a gente também viu e ficou muito claro, e eu não sei se isso pode implicar na possível trama golpista, porque a gente está falando, a gente, né, levou isso em tom de brincadeira e tudo, mas é fato que o Moraes considera o Bolsonaro um opositor dele. Ou se ele não considera, ele vai provar nesses julgamentos aí, porque, por enquanto, isso está claro que ele está sendo parcial. Na minha visão, ele não deveria nem estar tocando esse processo, até porque ele é a vítima, né? Sim. Ele é a vítima, ele é o juiz, ele é, no caso, né, o relator e o presidente do processo. Então, assim, está sendo e o inquisitor, então, tipo, não faz sentido nenhum isso que está acontecendo. Mas o que eu quero saber é o seguinte, o Bolsonaro, pelo menos nesse campo aí das questões eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral, ele não pipocou, né? Não. Ele manteve que ele sempre defendeu, mas eles não foi para um campo golpista, tipo assim, ó, sou contra, sou a favor que acabe o TSE. Mas ele deixou claro e manteve as duas críticas, né? Sim, ele manteve claramente o seu posicionamento em relação às urnas. Não, ele não deslegitimou ele não deslegitimou. Inclusive, ele falou que ele acredita que poderia ser melhorado, foi o termo que ele utilizou, ele podia melhorar o sistema eleitoral para passar mais credibilidade, mas não chegou a questionar a urna. E falou que é uma bandeira que ele sempre defendeu, e é verdade. De fato, politicamente falando, ele continua mantendo, né, esse seu posicionamento forte em relação a isso, né? O Bolsonaro cresceu politicamente muito, defendendo a questão do voto impresso, faz parte das bandeiras políticas dele, né? E por conta disso, né, no modo geral, eu acho que ele saiu muito bem, diferente, como eu estava dizendo, de outros membros das oitivas. Por exemplo, o próprio general Heleno, eu senti ele muito preocupado, tanto é que ele não quis responder as perguntas de ninguém, apenas dos seus advogados. Sim. O Anderson Torres, eu senti que ele se embananou em muitas tremeu na base, estava nervoso. O Mauro Cid estava claramente meio incomodado com a situação. Então, assim, o Gautier também. Mas assim, no modo geral, eu acho que o ex-presidente se saiu bem e se manteve firme no que ele acredita, né, nas bandeiras que ele defende. Então, nessa do TSE, então, tipo, ele manteve, né? Sim. Ele poderia muito bem ter falado, não, eu nunca falei isso, não. Ele manteve. Eu acho que ele manteve o discurso e é isso que o eleitor, é aí que volta a questão política, que é isso que o eleitor dele espera. Sim, que vai inflamar o eleitor dele, é isso. Exatamente. O que faz o eleitor gostar dele, ele manteve esses discursos aí. Perfeito. Até mesmo porque ele alegou, né, que o TSE prejudicou ele em muitos casos, que segundo ele perdeu a eleição porque ele não pôde colocar que o Lula é abortista. Sim. Ele citou o episódio lá do aborto. Qual que foi o outro episódio? A visita na rainha, né, no enterro, no funeral. O 7 de setembro. E eu acho que realmente isso daí poderia ter influenciado positivamente ele. Poderia. Somente a questão do Lula do aborto, né? Claro, no campo político, principalmente a questão do aborto no Brasil é um assunto muito delicado, né? E isso poderia, de fato, conseguir retirar eleitores do Lula e ganhar público para ele. Mas teve um eleitor em si que eu acho que não ficou muito feliz, que foi até um tópico que a gente separou, que o ex-presidente afirmou que negou completamente que tem incentivado as ações do 8 de janeiro e chamou de maluco as pessoas que pedem intervenção militar. Nas palavras do ex-presidente, ele disse: tem os malucos que ficam com essa ideia de AI-5, de intervenção militar das Forças Armadas, que o chefe das Forças Armadas jamais ia embarcar nessa só porque o pessoal estava pedindo ali, afirmou o ex-presidente, que reforçou, chamando eles de malucos. Então, assim, esse eleitor que de fato é um eleitor que existe, é muito comum quando você vê em manifestações, talvez não ficou muito feliz, muito satisfeito com o comentário do ou acharam, não, o Bolsonaro foi político. Esse pessoal, quem ama um político não vai deixar de amar. Mas assim, eu acho que foi uma sinalização boa que ele fez também.
Sim. Ter sinalizado, ó, não tô nesse nicho. Porque assim, nas manifestações, tanto do 7 de setembro, quanto inúmeras outras manifestações, principalmente quando o Bolsonaro era presidente, tinha sim esse nicho. Bolsonaro nunca negou, né? Que essas pessoas tenham acesso à manifestação, acho que é democrático, mesmo que elas não defendem. Sim. É porque ele não era o organizador, ele era o rosto das manifestações. Exatamente. E assim, se a pessoa defende isso ou não, ele já meio que, na minha opinião, deixou de lado e já vem deixando. Porque nas manifestações que ele tem feito Brasil afora, principalmente aqui no Brasil, ele já tem pedido, né, para não levar cartazes contra o STF, então ele já vem tentando descolar dessa galera, ou pelo menos liderar para que essas pessoas não façam isso. Então, tipo, eu vi mais ou menos isso dessa forma, entendeu? Ele tentando descolar, isso daí, né, sendo tudo filmado, tudo gravado, principalmente para quem poderia condenar ele por isso, que é o Moraes, né? Se colou ou não, a gente já não sabe. Um outro tópico, Alisson, já estamos já na parte final, já porque a gente já destrinchou nos nossos comentários muitos tópicos que a gente tinha separado. A gente falou já, né, do convite para o Moraes e tudo mais. Que ficou, peraí, que estamos aqui. Não, já foi, acho que todos, não, tem mais alguns. Não, já foi todos. Você já citou, mas voltando aqui, nessa questão aí principalmente dos embaixadores, né? E o do Lula, né? Que ele explicou o motivo de não ter passado. Que explicou o motivo, mas que eu acho que já ficou claro, né? Porque assim, ele primeiro que ele não aceitava derrota. Então isso daí pra mim é coisa de quem não aceita derrota. Por mais, Mike, mas então você acha que seria correto o Bolsonaro passar a faixa? Eu acho que seria o correto, e eu não estou aqui julgando, aconteceu, a gente está analisando aqui o inquérito, se o Bolsonaro saiu bem ou não, mas a minha opinião, se ele não quisesse o Lula de jeito nenhum como presidente, logo que o Lula foi descondenado pelo STF, ele teria que ser o primeiro porque ele era o presidente da República, a questionar isso, e dane-se se isso ia dar um problema com o STF. Até porque o STF, repito, foi o STF descondenou o Lula. Começaram do zero um processo que o Moro e o Deltan, toda a cúpula da Lava Jato, foram considerados parciais. Estão sendo condenados, inclusive. E essa mesma pessoa, e esses mesmos caras que estão considerando o Moro parcial, Deltan parcial, são os caras que simplesmente não poderiam estar julgando o Bolsonaro. Na minha opinião, o Moraes era o que menos podia estar julgando. Sim. Porque eles tiveram atritos quando o Bolsonaro era presidente da República, públicos, não foi nada nos bastidores, públicos. Perfeito. Então assim, como que dois caras são considerados arquirrivais? Mas o Moraes é juiz. Por que esse argumento não foi usado para o Moro? Então assim, existe sim um outro peso na balança hoje, onde o Dino também, que recentemente caiu para o Dino, isso é um absurdo. Recentemente um processo lá do Maranhão, que o Dino que está sendo implicado caiu para ele. Muitos casos aí do próprio Alexandre de Moraes, o Flávio Dino e o Zanin, um ex-ministro do Lula e o outro advogado do Lula, que analisaram recentemente um processo que está o Bolsonaro envolvido. Então assim, agora não, todo mundo é imparcial, todo mundo é juiz de direito, todo mundo está seguindo o processo legal, mas com o Moro e com a Lava Jato não foi. Mas teve a Vaza Jato. Olha as comprovações que eu acabei de citar. Zanin é ex-advogado do Lula, ele está defendendo o Lula na Operação Lava Jato. Hoje é ministro da Suprema Corte. No caso do Dino, que vai votar também, isso daí, que vai para o colegiado. O Dino era ministro quando aconteceu o 8 de janeiro, inclusive ministro da Justiça. Inclusive ninguém fala, o pessoal fala da omissão, né, do governo Bolsonaro, tudo mais, que culminou na operação, mas ninguém critica ou ninguém leva em conta, né, levanta a omissão do governo Lula, porque o ministro da Justiça e Segurança Pública à época era o Dino, tinha pouca gente da Força Nacional lá, o pessoal invadiu sem arma, porque todo mundo da Força Nacional ali está fortemente armado, mas era muita pessoa, mas ninguém estava armado, apontou a arma na cabeça. Sim. Então assim, são muitas áreas, até desculpa eu desabafo, desculpa também para quem está acompanhando aí, mas são tipo assim, 2 pesos e 2 medidas. E são coisas que realmente revoltam. Eu não estou aqui defendendo o Sérgio Moro, o Deltan e a Lava Jato. Mas que existe 2 pesos e 2 medidas. Sim. Existe, não existe? Sim. Porque assim, é esse processo, é essa situação que eu estou falando para vocês, que fez com que o Lula voltasse à cena, que ele voltasse a concorrer à presidência da República. E voltando para o tema principal que eu falei, à época o Bolsonaro foi aconselhado a não falar nada. Tanto que no dia ele, assim, o judiciário está decidindo, deixa o judiciário decidir.
Aí depois ele alegou hoje, né? Não, seria muito ruim para mim passar a faixa. Para mim foi ruim quando ele não falou nada quando aconteceu com o Lula. Sim. Passar a faixa, você já aceitou concorrer com o cara. É que ele até citou, né, nas falas que ele falou hoje, nas falas dele hoje, que, por exemplo, os caras estão jogando com o juiz a favor, todo ataque nosso dá impedimento, aquele linguajar dele que ele sempre joga pro esporte, e eles estão jogando limpo, e a gente com tudo contra, e o torcedor jogando pedra na gente. Mas assim, ele aceitou jogar assim. Sim. Porque aquele negócio, já que o Bolsonaro usa o linguajar do futebol, se ele não quisesse isso, é só não entrar em campo. Perfeito. Por exemplo, acontece um caso de racismo no esporte hoje, que é uma coisa que estão combatendo. Os jogadores não entram em campo. Sim. É uma opção de quem está sofrendo racismo ou não entrar em campo. Então ele entrou em campo. Sim. Vamos dizer assim, ele foi para a eleição. Então a questão é essa, na minha opinião. O que você acha disso, dessa de passar a faixa? Você acha que culminou na... Sim, todo o problema que o Bolsonaro está resolvendo hoje é por conta que ele não passou a faixa. Do modo geral. Se ele tivesse passado, os caras teriam aceitado. Eu acho verdade, teria saído dos quartéis. Se ele tivesse entregado a faixa, não teria ninguém na frente dos quartéis. O povo ia ficar puto e ir embora, né? Não ia ter nenhuma desculpa que a minuta chegou de um lugar que todo mundo suspeita que pode ser dele. Porque ele ia falar, não, pô, eu tava aqui, levei o negócio, peguei a faixa pro cara. Acredito que assim, a atitude dele de não ter entregado a faixa é o que mais complicou ele disso tudo. E você usou um termo muito preciso e eu acrescento outro. O Bolsonaro era aquele cara que descobriu que a namorada tava flertando com outro cara, mas acreditou no taco dele e perdeu. Foi isso, basicamente. Sim, até falando pro bolsonarista encerrando aí, o pessoal, mas é fácil você falar assim. Tô falando a minha opinião. Exato, a gente é um comentarista. Exatamente, a gente tá comentando aqui. E eu tô trazendo à tona isso, entendeu? Mas trazendo à tona a realidade dos fatos, que é o que aconteceu, e ele não ter passado a faixa, aí a gente já esperava também. E também me arrisco a dizer, Alisson, porque o pessoal é fácil falar, o Bolsonaro... O Lula também não passaria a faixa, isso eu tenho certeza. Eu também acho que não. Não passaria. A gente tá falando de um cara que antes dele virar esse Marte, esse cara aí que ele é hoje, o atual presidente, depois de ser preso e tudo, descondenado, ele tinha perdido eleições? Tinha, que esse é o argumento da esquerda. Não, mas o Lula perdeu. Mas não nessa situação. É diferente. Então, pra mim, ele não passaria a faixa também. Eu realmente queria ver se ele perdesse a próxima eleição, se ele passaria a faixa. Não, então, nessa próxima eu acho que ele passa. Nessa próxima eu acho que ele passa. Mas agora, nessa de Bolsonaro, e na verdade pro Bolsonaro, é que eu tô analisando um contexto que eu e você trabalha com a realidade. A gente acha que o Bolsonaro não vai se implicar nessa trama do golpe, mas eu acho que inelegível vai ser difícil. Também acho. Usando os argumentos do Bolsonaro só com muita reza, muita oração. Porque assim, a gente tá... Eu acabei de narrar pra vocês aqui, pô. O que eu acabei de narrar pra vocês? 2 pesos e 2 medidas. Questão do Moraes, que eu nem preciso falar muito aqui, que a gente já tá indo pro final, que vai começar o jogo do Brasil daqui a pouco. Então assim, muitas coisas acontecendo. Pô, vocês acham mesmo que esse judiciário vai permitir que o Bolsonaro concorra às eleições? Ele saindo aí nos lugares das pesquisas que ele está saindo em primeiro, eu acho difícil. Vamos trabalhar com a hipótese, né? Então, assim, por isso que eu acho que o Lula passaria fácil se ele perdesse. Sim. Que pode ser para um Tarcísio, que o Tarcísio, vamos dizer assim, é um cara que já está bem relacionado no jogo, né? Então ele passaria para não ficar feio. Para Michele, eu acho que ele passaria também. Eu só acho que pro Bolsonaro virou uma coisa pessoal os dois, hein? Sim, eu também acho que essa rivalidade poderia promover essa não... Virou tipo palmeirense, virou tipo corintiano no Zá Verde. Mas basicamente isso. Então é mais ou menos isso. Tem mais alguma coisa para falar? Por hora só, já resumimos tudo, né? Só informando nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, porque toda vez que a gente subir um material, um vídeo, uma live, você vai ficar por dentro e vai poder participar com a gente aqui, né, não, Maicon? É isso aí, ó. Sigam a gente nas nossas redes sociais também. Acompanhem o trabalho do Portal Contribuinte. A gente está acompanhando todos esses dias aí de oitivas, esses depoimentos aí que estão ocorrendo lá no Supremo Tribunal Federal, dessa suposta trama, dessa tentativa de golpe aí. E estamos trazendo tudo em primeira mão para vocês, né, no nosso portal, escrito. Aqui no audiovisual fizemos esse especial hoje para falar sobre esse depoimento de Jair Bolsonaro, que estava sendo tão esperado, né? E amanhã vai continuar as oitivas e com certeza no Portal Contribuinte a gente vai estar informando vocês em primeira mão e com matérias próprias, tá? Então
Acompanhe a gente aí. Quero agradecer toda a equipe que tem se desdobrado nesses dias, trabalhando aí dia e noite arduamente para trazer o melhor conteúdo para vocês. Quando a gente faz esse tipo de apuração, esse tipo de trabalho, né, que está sendo aí uma semana bem corrida, a gente se desgasta muito e deixa muita coisa de lado. Então, acompanhe aí o nosso trabalho pelo nosso grupo do WhatsApp, pelo nosso Instagram, pelo portal e aqui no audiovisual, que amanhã não estaremos. Quem estará aqui será o Luiz Guilherme, né, com o programa dele. E na quinta-feira eu e o Alisson estamos de volta. Só isso por hora, Alisson? Só isso, rapaziada. E como praxe, mandar o meu querido beijo do gordo pra vocês e até quinta-feira. Para encerrar, palpites pro jogo Brasil e Paraguai daqui a pouco. Qual que é o seu palpite, Alisson? Eu acho que vai dar 1-1 porque o Romero marca um gol hoje aí na seleção brasileira. Você tá pessimista ainda, então? Não tô confiante ainda não, mas a seleção brasileira tá melhorando. Diegão, que tá aqui no nosso técnico, falou 3-1 Brasil, então deixar registrado para ver quem vai ganhar. E a minha opinião é 2-0. Eu acho que o Brasil ganha esse jogo aí hoje de 2-0. Tô otimista, não acho que vai ser fácil o primeiro gol, até porque o Paraguai vai chegar fechadinho com certeza. Mas tô otimista porque o Brasil hoje tem um grande técnico lá e se não for nesse jogo, eu tenho certeza que o melhor caminho aí para a seleção brasileira é o Carlo Ancelotti aí. E se Deus quiser a gente vai chegar competitivo nessa Copa do Mundo, porque tem que chegar competitivo. Aí lá são dias específicos lá para você ganhar. Quero desejar a todos aí uma boa noite, agradecer aí pela audiência e até quinta-feira.